Com o passar dos anos, muitas famílias se deparam com a questão de como organizar a vida cotidiana de seus parentes idosos. A escolha de um local de residência para um idoso é uma decisão que requer uma abordagem ponderada e a consideração de muitos fatores. Existem várias opções: manter a independência na casa habitual, mudar-se para a casa de filhos ou netos, ou mudar-se para uma instituição especializada, como um lar de idosos. Cada um desses caminhos tem suas próprias características, vantagens e desvantagens, que precisam ser cuidadosamente estudadas. Tomar uma decisão sobre onde um idoso vai morar é um processo complexo que afeta não apenas os aspectos do dia a dia, mas também o estado emocional de todos os membros da família. É importante levar em consideração muitas nuances para garantir conforto, segurança e uma qualidade de vida digna para a geração mais velha. Neste caso, serão considerados vários cenários e situações típicas que as famílias enfrentam, a fim de ajudar os espectadores a se orientarem nesta questão difícil e a fazerem uma escolha consciente. Será dada atenção especial às dificuldades que surgem quando pais idosos e filhos adultos vivem juntos. Quais problemas podem surgir nessa situação? Como eles podem ser previstos e prevenidos? Quais são as estratégias para manter relacionamentos harmoniosos e criar uma atmosfera confortável para todos os membros da família? As respostas a essas perguntas, bem como conselhos e recomendações úteis, serão apresentadas a seguir. Por isso, é recomendável assistir até o final para obter uma imagem completa e estar preparado para quaisquer desafios que possam surgir. A vida de Natália Petrovna é uma ilustração de como as boas intenções de morar junto com os filhos às vezes se transformam em amarga decepção. Aos 75 anos, Natália Petrovna recebeu uma proposta de sua filha que parecia prometer mudanças para melhor. Mudar-se da tranquila aldeia para a cidade, mais perto de seus parentes, depois que sua saúde começou a falhar e seu coração se tornou um alarme ansioso. Até então, sua vida estava inextricavelmente ligada à casa da aldeia, onde ela passou a maior parte de sua vida. As primeiras semanas após a mudança inspiraram esperança de uma velhice feliz e despreocupada. Natália Petrovna se sentia segura sob as asas de sua filha, em quem sempre confiou, e acreditava que agora todas as preocupações com a saúde ficariam para trás. No entanto, com o tempo, sensações desagradáveis e desconforto começaram a se acumular em sua alma. Sua filha, Helena, estava absorta no trabalho, passando dias no escritório e voltando para casa apenas no final da noite. Natália Petrovna ficava sozinha, dedicando-se às tarefas domésticas. A princípio, isso não causou protesto, pois ela sempre foi ativa e enérgica, mas gradualmente a solidão começou a pesar em sua alma. A neta, que morava com elas, estava totalmente absorta nos estudos, e estabelecer um contato próximo com ela não foi uma tarefa fácil. Reservada e frequentemente de mau humor, ela parecia se proteger de Natália Petrovna com uma parede invisível. Como resultado, a idosa começou a se sentir estranha e desnecessária nesta casa, como se tivesse se tornado um elo supérfluo no mecanismo familiar estabelecido. Na vida, muitas vezes acontecem episódios que nos fazem repensar as decisões tomadas. Algo semelhante aconteceu com uma mulher quando ela percebeu o erro de se mudar para a casa de sua filha. Um dia, ela se ofereceu para preparar o jantar para toda a família, mas foi rejeitada. A filha explicou sua decisão, dizendo que já havia feito um pedido em um restaurante para evitar que Natália Petrovna tivesse tarefas extras após um dia difícil. Este pequeno detalhe causou uma onda de decepção na idosa. Naquele momento, ela sentiu que não se encaixava no ritmo dinâmico da vida de sua filha e de sua família, que seus hábitos e desejos não recebiam a devida atenção. Situações como essa são comuns quando os idosos se mudam para a casa de seus filhos, na esperança de fortalecer os laços familiares e receber o apoio necessário. No entanto, na prática, muitas vezes acontece que as diferenças no estilo de vida,
as expectativas incompatíveis e as nuances do dia a dia podem construir uma barreira entre as gerações. Os idosos acostumados à independência e à autonomia podem sentir-se alienados em uma casa que agora pertence a seus filhos, apesar das demonstrações de amor e carinho. Pequenos eventos cotidianos podem gerar decepções e uma sensação de inutilidade. No entanto, existem exemplos opostos. Assim, Valentina Mikhailovna mudou-se para a casa de sua filha Irina aos 80 anos. A filha insistia na mudança há muito tempo, mas Valentina Mikhailovna se recusou por muito tempo, não querendo deixar o ambiente familiar de seu apartamento. No entanto, com o surgimento de problemas de memória e movimento, ela teve que ceder. Ao contrário da história de Natalia Petrovna, tudo correu harmoniosamente nesta família. Irina, desde o início, se propôs a criar as condições mais confortáveis possíveis para sua mãe. Ela reservou um quarto separado para ela, mobiliado de acordo com suas preferências. Colocou os móveis antigos, as fotos e pinturas favoritas que sempre decoraram a casa de Valentina Mikhailovna. Isso ajudou a mãe a se adaptar mais facilmente às novas condições. Além disso, Irina se esforçava para se ajustar à rotina diária da mãe, em vez de impor a sua. Ela introduziu a tradição de almoços em família em um horário conveniente para a mãe e a envolveu no processo de planejamento do dia. Com o tempo, essa coexistência se revelou uma verdadeira bênção para ambas as mulheres. Valentina Mikhailovna encontrou os cuidados de que tanto precisava e se livrou da sensação opressiva de solidão. Irina, por sua vez, ficou extremamente feliz com a presença da mãe por perto, com a oportunidade de desfrutar de sua companhia, ouvir seus conselhos sábios e aprender com sua experiência de vida inestimável. O relacionamento delas se fortaleceu como nunca antes e cada uma sentia o apoio inabalável. Da outra, uma solução alternativa, popular entre os idosos, é manter a independência com o apoio ativo de entes queridos. Um exemplo é a história de Piotr Nikolaevich, que, ao se aposentar, decidiu firmemente não sobrecarregar seus filhos com sua presença, mas também não queria ficar completamente sozinho sem a participação deles em sua vida. Seu filho, Dmitri, sugeriu que o pai se mudasse para um apartamento localizado nas proximidades de sua própria casa. Inicialmente, Piotr Nikolaevich resistiu à ideia, temendo se sentir obrigado e não querendo causar problemas aos filhos. No entanto, com o tempo, ele percebeu que essa opção lhe permitiria manter sua independência tão valiosa, mas sempre teria um apoio confiável na forma de entes queridos, prontos para ajudar a qualquer momento. O filho e a filha visitavam Piotr Nikolaevich regularmente, ajudavam na compra de alimentos, o acompanhavam em consultas médicas, mas, ao mesmo tempo, não interferiam em sua vida cotidiana. Piotr Nikolaevich cuidava sozinho de sua casa, administrava suas finanças, encontrava amigos e mantinha uma vida social ativa, sabendo que, em caso de dificuldades, sempre poderia contar com o apoio de seus filhos. Esse compromisso razoável permitiu que ele mantivesse o senso de controle sobre sua própria vida, sem perder o contato próximo com sua família. Esses exemplos demonstram de forma convincente que é possível encontrar um equilíbrio harmonioso entre independência e apoio familiar, sem experimentar uma sensação opressiva de dependência ou inutilidade. Na vida de cada pessoa, chega um momento em que a idade cobra seu preço e a independência gradualmente dá lugar à necessidade de ajuda externa. Muitas vezes, nessas circunstâncias, uma das soluções mais razoáveis é se mudar para uma instituição especializada para idosos. Infelizmente, existem muitos preconceitos na consciência pública em relação aos lares de idosos, que são injustamente percebidos como um lugar onde filhos negligentes simplesmente despejam seus pais, sem querer se incomodar em cuidar deles. No entanto, na realidade, lares de idosos decentes podem ser uma verdadeira salvação para aqueles que precisam desesperadamente de cuidados e companhia 24 horas por dia. A história de Alexander Ilitch é uma prova disso.
Depois que os médicos diagnosticaram a doença de Parkinson, ele morou por um tempo com a família de sua filha. Mas, com o tempo, ficou claro que ela não era capaz de lhe fornecer o nível adequado de cuidados. Alexander Ilitch estava tendo cada vez mais dificuldade para se locomover e precisava de supervisão médica constante, que a filha não conseguia organizar em casa. Depois de pesar todos os prós e contras, a família tomou a decisão difícil, mas sábia, de mudar Alexander Ilitch para um lar de idosos especializado, onde profissionais qualificados pudessem fornecer os cuidados necessários. No início, Alexander Ilitch teve dificuldade em se adaptar ao novo ambiente. Ele sentia falta de sua casa e família. No entanto, com o tempo, ele percebeu que essa medida foi ditada pela preocupação com seu bem-estar. No lar de idosos, ele conheceu outros idosos em uma situação semelhante. Juntos, eles começaram a participar de várias atividades, como torneios de xadrez e exibições de filmes. A equipe médica monitorava de perto sua saúde, realizava exames regulares e o ajudava a lidar com a doença. Graças a isso, Alexander Ilitch não apenas recebeu os cuidados necessários, mas também manteve contato com sua família. A filha o visitava quase todos os dias, o levava para casa nos fins de semana, o que lhes permitiu manter um relacionamento caloroso e próximo. É claro que nem todas as instituições geriátricas são capazes de fornecer condições dignas para seus residentes, e a escolha de um lugar adequado requer uma análise meticulosa. A história de Alexandrovna serve como um aviso e um apelo à vigilância ao escolher tal instituição. Após o falecimento do marido, os filhos dela, movidos por preocupação, chegaram à conclusão de que a permanência da mãe em uma casa de repouso especializada seria a melhor solução, considerando sua necessidade de cuidados constantes. No entanto, infelizmente, a primeira casa de repouso para onde levaram Maria Alexandrovna mostrou-se longe do ideal. Havia uma grave escassez de pessoal, reinava uma atmosfera fria e distante, e a própria mulher sentia uma opressiva sensação de solidão. Após alguns meses de busca, encontraram outra instituição, onde as condições de vida e de atendimento eram muito superiores. Este caso destaca que, para um idoso, uma atmosfera de calor e apoio emocional é, por vezes, tão importante quanto cuidados médicos qualificados. Alguns idosos, apesar da deterioração da saúde, decidem permanecer independentes, recorrendo à ajuda de cuidadores. Essa escolha permite que mantenham seu estilo de vida habitual dentro de sua própria casa. Por exemplo, Anna Petrovna, apesar da idade avançada e dos problemas nas articulações, decidiu firmemente permanecer em seu apartamento. Sua filha insistiu que um cuidador a visitasse várias vezes por semana, ajudando-a na limpeza, no preparo das refeições e acompanhando-a em seus passeios. Essa decisão permitiu que Anna Petrovna mantivesse um senso de independência e confiança de que não ficaria sozinha com suas doenças. Cada família enfrenta um dilema de escolha, condicionado por uma série de circunstâncias. Para alguns, a melhor opção é a convivência de várias gerações, enquanto outros preferem a autonomia com o apoio de entes queridos. Ao tomar uma decisão, é necessário levar em conta não apenas a condição física do idoso, mas também suas necessidades emocionais, traços de caráter e hábitos estabelecidos. Um aspecto fundamental é o respeito aos desejos da geração mais velha e a vontade de ouvir atentamente a sua opinião, ajudando a encontrar um equilíbrio entre independência e os cuidados necessários. Muitas vezes, o desejo dos pais idosos de morar com os filhos é ditado pela necessidade de proximidade emocional e pela sensação de segurança que a vida em família proporciona, principalmente quando a saúde começa a se deteriorar e o círculo social se estreita. Com a idade, o medo da solidão torna-se particularmente agudo. No entanto, se os filhos não demonstrarem afeto genuíno, a proximidade física nem sempre é capaz de melhorar as relações. Uma solução alternativa pode ser a residência de um idoso perto dos filhos, o que permite manter a independência, permanecendo suficientemente perto para encontros regulares e para prestar a assistência necessária.
Essa organização do espaço pode minimizar os conflitos entre as gerações, proporcionando o apoio e a conexão de que tanto pais quanto filhos precisam. Em última análise, a escolha do local de residência na velhice é uma decisão profundamente individual, que deve ser baseada no que traz o maior senso de paz e satisfação a cada membro da família. A segunda história é um exemplo de como encontrar a paz de espírito através da independência. Son e Elvira, pais de 2 filhos, surpreenderam a sociedade ao optarem por viver separados de seus filhos. Apesar de seus 2 filhos terem se estabelecido em Hanoi, onde trabalham com sucesso, quando chegou a hora de formar suas próprias famílias, Elvira e Son apoiaram prontamente seu desejo de viver de forma independente. Elvira, que experimentou em primeira mão todas as sutilezas da vida de uma nora, estava bem ciente das dificuldades de viver com uma sogra. Essa experiência fortaleceu sua convicção de que, após o casamento, os recém-casados precisam ter seu próprio espaço. Há 3 anos, quando seu filho mais novo se casou, mas ainda não tinha meios suficientes para comprar sua própria casa, ele pediu aos pais um lugar temporário para morar. Elvira concordou, mas impôs uma condição. Sua estadia seria limitada a 3 meses, após os quais, caso não conseguissem comprar sua própria casa, deveriam procurar um imóvel para alugar. Não se trata de severidade, explicou Elvira, mas de preocupação com o seu futuro bem-estar. Gerações diferentes têm diferentes estilos de vida. A convivência prolongada pode levar a desentendimentos com o tempo. Atualmente, seu filho mais velho mora muito perto da casa dos pais, o que facilita muito suas viagens diárias para o trabalho. O filho mais novo, por sua vez, comprou um apartamento perto da casa dos pais. Nos fins de semana, toda a família se reúne sob o teto de Elvira e Son para desfrutar de refeições juntos, conversas casuais e companheirismo. Elvira, ao ser questionada sobre uma possível mudança para perto de seus filhos na velhice, expressou uma firme intenção: vender sua espaçosa casa de 4 andares. Ela planeja usar metade dos recursos arrecadados para adquirir uma moradia mais modesta e confortável, e a outra metade para garantir uma aposentadoria digna. Caso perca a autonomia, a família considerará opções de cuidados domiciliares ou residência em uma instituição especializada, enfatizando o desejo de não se tornarem um fardo para os filhos. Son, um defensor da vida independente, apesar das insistentes ofertas de seus filhos adultos e casados para se mudarem de seu lar ancestral bem estabelecido, está determinado a permanecer na aldeia. Ele explica que valoriza a interação com os moradores locais e a liberdade que a vida na cidade não oferece, caracterizada pelo isolamento e interação limitada entre as pessoas. Durante suas raras visitas aos filhos na cidade, ele observa um cenário monótono: saídas matinais para o trabalho, retornos tardios e imersão total no mundo virtual dos gadgets. A comunicação se resume a cumprimentos formais. A agitação da cidade e a preocupação com a segurança de estranhos são estranhas para ele. Son está convencido de que cada pessoa tem o direito de escolher seu próprio caminho de vida, e ele pretende continuar desfrutando do ritmo tranquilo da vida na aldeia. Em caso de doença, ele planeja contratar um assistente, o que o satisfaz plenamente. Ele considera as raras visitas dos filhos suficientes para manter os laços familiares. Os exemplos citados demonstram claramente uma tendência crescente na sociedade moderna, um afastamento gradual do modelo estabelecido de família multigeração. Cada vez mais idosos buscam determinar sua própria vida no crepúsculo dos anos. Em vez de depender totalmente do apoio dos filhos, eles preferem planejar sua vida com antecedência ou morar nas proximidades, mas manter a independência. Alguns pais se preparam com antecedência para a velhice, tomando a decisão de morar separados dos filhos quando estes formarem suas próprias famílias. Eles oferecem ajuda quando necessário, mas, em geral, mantêm o controle de suas vidas, decidindo por conta própria o que comer, para onde viajar e com quem socializar.
Alguns até consideram as casas de repouso como uma solução conveniente e equilibrada, proporcionando conforto para todos os lados. Como ilustração, podemos citar a história de Maria Stepanovna, que, após a morte do marido, tomou uma decisão ousada, vendeu seu apartamento e, usando sua pensão, mudou-se para uma casa de repouso particular. Essa atitude surpreendeu seus filhos, que acharam estranho e até desconfortável que sua mãe, tendo uma família capaz de cuidar dela, preferisse uma casa de repouso. Eles temiam que isso pudesse afetar negativamente sua reputação, dando a impressão de que não estavam cumprindo seu dever de cuidar da mãe na velhice. No entanto, Maria Stepanovna explicou calmamente sua decisão aos filhos. Ela percebeu que, devido à sua idade, seu estilo de vida não correspondia mais à agenda lotada de seus filhos e netos. A convivência, em sua opinião, só criaria problemas e inconvenientes para ambos os lados. Ela passaria os dias sozinha em um apartamento vazio enquanto seus filhos estivessem ocupados com o trabalho, e não havia vizinhos de sua idade em seu prédio de apartamentos. Na casa de repouso, ela encontrou a companhia de seus pares e os cuidados necessários. Os filhos podiam visitá-la a qualquer momento, o que permitia que tanto ela quanto eles desfrutassem da tranquilidade, sabendo que cada um estava em um ambiente onde poderia prosperar. Inicialmente, os filhos de Maria Stepanovna sentiram-se culpados por sua escolha, mas, ao verem sua felicidade e bem-estar na casa de repouso, suas preocupações se dissiparam. Durante as festas, ela passava algumas semanas com a família e, em seguida, retornava com prazer ao ambiente familiar da casa de repouso. Savely Mikhailovich, como muitos, tomou uma decisão que vai contra as ideias estabelecidas sobre velhice e família. Em vez de se mudar para perto de seu único filho, que se estabeleceu na cidade, formou uma família e construiu uma carreira, ele decidiu usar sua pensão para morar em uma casa de repouso. Após a morte de sua esposa, Savely Mikhailovich permaneceu sozinho em sua casa de campo por muito tempo, desfrutando de seu estilo de vida familiar. No entanto, os insistentes argumentos de seu filho e sua família finalmente o convenceram a se mudar para a cidade. Mas, como costuma acontecer, as expectativas não foram atendidas. Depois de passar cerca de 2 anos no apartamento de seu filho na cidade, Savely Mikhailovich sentiu-se um prisioneiro em uma gaiola de ouro. Os dias monótonos passados em frente à tela da televisão e a comunicação limitada o sobrecarregavam. A liberdade de administrar seu tempo e viver como bem entendesse desapareceu. A situação foi agravada pela doença de Parkinson, que o forçou a buscar alternativas. Ao procurar informações sobre instituições especializadas para idosos, ele descobriu que uma casa de repouso poderia ser a melhor solução, proporcionando os cuidados necessários e um ambiente social. A perspectiva de se mudar para uma casa de repouso causou dúvidas iniciais nos filhos de Savely Mikhailovich, mas ele insistiu para que lhe dessem a oportunidade de morar lá por alguns meses. Para surpresa de todos, sua saúde começou a melhorar. A interação com outros residentes e os cuidados constantes tiveram um impacto positivo em seu bem-estar. Como resultado, ele tomou a decisão final de se mudar, destinando sua pensão militar para cobrir as despesas. Seus filhos, ao vê-lo feliz e bem cuidado, sentiram alívio por não terem mais que se preocupar diariamente com sua alimentação e cuidados. No passado, enviar pais idosos para um lar de idosos era frequentemente visto como uma espécie de abandono, uma traição aos valores familiares. No entanto, os tempos estão mudando. Cada vez mais idosos optam por viver em instituições especializadas. Para alguns, é uma medida forçada, devido à falta de parentes próximos. Para outros, é uma decisão motivada pela ocupação dos filhos, que não têm como fornecer os cuidados adequados. E para alguns, é simplesmente um desejo de uma velhice tranquila e confortável. O importante é que essa escolha traga satisfação e felicidade. Na idade adulta, muitas pessoas procuram manter sua independência, mas ao mesmo tempo precisam do apoio de seus entes queridos.
Uma solução interessante é morar perto de parentes. Essa opção é especialmente popular em famílias onde a geração mais velha e seus filhos adultos têm condições de manter duas casas na mesma região ou cidade. Essa abordagem permite que os idosos se sintam independentes, sabendo que a ajuda está sempre por perto. Isso é especialmente importante quando um idoso sente medo da solidão ou preocupação com sua saúde. Tomemos, por exemplo, Ivan Petrovich, que após a morte de sua esposa, continuou a morar em seu apartamento. Sua filha, Marina, sabia que a proposta de se mudar para a casa dela seria rejeitada. Ela sabia que seu pai sempre foi uma pessoa de forte caráter, que valorizava o espaço pessoal. Em vez disso, Marina sugeriu que seu pai encontrasse um apartamento no prédio ao lado. Agora, Ivan Petrovich podia permanecer em seu ambiente familiar, mas ainda sentir o apoio de sua filha. Essa decisão lhe deu uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo o livrou das preocupações associadas às mudanças relacionadas à idade. Todas as manhãs, Ivan Petrovich fazia uma caminhada no parque, após a qual ia à casa de sua filha para tomar chá. De vez em quando, eles faziam compras juntos, ou Marina ajudava seu pai com as tarefas domésticas quando era necessário algum reparo. Às vezes, ela trazia os netos, que ajudavam o avô no jardim ou simplesmente passavam tempo com ele. Essas demonstrações de carinho e proximidade fortaleceram seus laços familiares. Ivan Petrovich ficou feliz por não ter regras impostas a ele e por poder planejar seu dia sozinho. Este exemplo demonstra que existem maneiras de manter a independência de um idoso, sem privá-lo do apoio familiar necessário. Na realidade, infelizmente, tais cenários nem sempre são viáveis. Às vezes, a saúde de um idoso dita a necessidade de cuidados constantes, forçando os parentes a procurar outras soluções. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, os idosos que mantiveram sua independência podem defender teimosamente seu direito de permanecer em suas casas. Tomemos, por exemplo, Lídia Georgievna, que comemorou seu 85º aniversário e morava sozinha em um espaçoso apartamento localizado no coração da cidade. Com o tempo, ficou cada vez mais difícil para ela lidar com as tarefas cotidianas. Sua visão estava falhando e subir as escadas estava se tornando um verdadeiro desafio. Seus filhos insistiram para que ela se mudasse para suas casas ou usasse os serviços de uma cuidadora. Mas Lídia Georgievna rejeitou categoricamente qualquer oferta de mudança. Seu apartamento não era apenas um lugar para morar, mas uma história viva, um repositório de memórias inestimáveis. Ela não queria se separar do lugar onde passou a maior parte de sua vida. No final, um compromisso foi encontrado. Lídia Georgievna concordou em receber ajuda externa. Todos os dias, uma cuidadora ia até ela para ajudar a preparar a comida, limpar e acompanhá-la a instituições médicas. Esse compromisso permitiu que Lídia Georgievna mantivesse uma sensação de independência e controle sobre sua própria vida, o que era extremamente importante para ela. Ela ainda vivia dentro das paredes de seu aconchegante apartamento, entregando-se às suas atividades favoritas, mergulhando na leitura de livros fascinantes, conversando com vizinhos amigáveis e, ao mesmo tempo, não a abandonava uma sensação de plenitude na vida. Não havia sentimento de solidão e abandono. Os filhos a visitavam com invejável regularidade, várias vezes por semana, prestando apoio na resolução de tarefas mais complexas, como organizar reparos no apartamento ou fazer compras conjuntas em grandes shoppings. Tal organização da vida permitiu que Lídia Georgievna mantivesse seu senso de dignidade e independência, sem colocar em risco sua saúde e bem-estar. No entanto, infelizmente, existem outras situações na vida em que a ajuda prestada se torna insuficiente, e os idosos são forçados a considerar opções mais drásticas, como se mudar para uma instituição especializada para idosos. Essa decisão é frequentemente vista como uma medida extrema, uma espécie de limite, mas em algumas situações acaba sendo uma bênção para todas as partes interessadas. Olga Ivanovna, uma senhora respeitável de 78 anos, levava uma existência solitária após a morte de seu amado marido.
É comum que idosos não tenham filhos por perto, que amigos antigos se mudem para diferentes cidades e países, ou pior ainda, que falecam. Nessas circunstâncias, a pessoa começa a sentir uma solidão opressiva, que, como um destino cruel, afeta negativamente sua saúde. Ela sai cada vez menos para passear, negligencia o cuidado com seu bem-estar e uma alimentação adequada. E então, um dia, parentes distantes a propõem mudar-se para uma casa de repouso confortável para idosos, onde ela poderá receber os cuidados médicos necessários, assistência 24 horas e calor humano. Inicialmente, Olga Ivanovna recebeu a ideia com uma boa dose de ceticismo. Parecia-lhe que a mudança para um asilo de idosos marcaria o fim de uma vida ativa e se tornaria um símbolo de total dependência das circunstâncias. No entanto, após longas reflexões e ponderação de todos os prós e contras, ela deu seu consentimento e, alguns meses depois, chegou à convicção de que havia tomado a decisão certa. Na casa de repouso, ela não apenas recebeu os cuidados profissionais necessários, mas também encontrou um novo círculo social. Ela conheceu pessoas que estavam em circunstâncias de vida semelhantes. Muitas delas haviam perdido entes queridos ou sofriam de solidão. Passeios regulares ao ar livre, aulas de ginástica terapêutica e participação em eventos conjuntos a ajudaram a sentir o gosto pela vida novamente. No entanto, como demonstra a prática, nem todas as casas de repouso são capazes de proporcionar aos idosos condições confortáveis e tratamento digno. Por exemplo, Boris Mikhailovich, que sofreu um derrame, foi parar em uma instituição estatal desse tipo. Seus filhos, que moravam no exterior, não tinham a possibilidade de cuidar dele pessoalmente e tiveram que recorrer a essa opção. No entanto, as condições nesta instituição estavam longe de ser perfeitas. Falta de pessoal, atenção insuficiente às necessidades dos pacientes e comunicação limitada. Boris Mikhailovich sofria de solidão e dor física, pois não recebia a reabilitação necessária. Essa situação forçou seus filhos a começar a procurar um local alternativo para o pai. Eles recorreram a uma casa de repouso privada, onde eram garantidos cuidados altamente qualificados, uma abordagem individual para cada paciente e a possibilidade de consulta constante com especialistas médicos. O estado de Boris Mikhailovich melhorou gradualmente, a força física voltou e, o que é especialmente importante, a sensação de abandono diminuiu. Nesta situação, a casa de repouso privada tornou-se uma verdadeira salvação para ele, proporcionando a oportunidade de recuperar a saúde e garantindo condições de vida dignas. No entanto, como mostra a prática, mesmo com o mais alto nível de conforto e cuidado, alguns idosos acham difícil se adaptar à vida em instituições especializadas. Muitas vezes, a raiz do problema não está tanto na qualidade dos serviços prestados, mas no desconforto psicológico, no medo de estar longe de parentes e amigos. Lyudmila Nikolaevna, por exemplo, depois de longos argumentos da filha, ainda se mudou para a casa de repouso, embora tenha resistido a essa ideia até o último momento. Apesar das excelentes condições de vida e da atitude atenciosa da equipe, ela não conseguia se livrar do sentimento de solidão e abandono. A razão estava em seu caráter. Lyudmila Nikolaevna sempre foi uma mulher enérgica e independente, acostumada a administrar sua vida sozinha. A mudança para a casa de repouso tornou-se um símbolo da perda de liberdade pessoal e independência para ela. A filha, percebendo que a mãe não conseguia se adaptar às novas condições, decidiu trazê-la de volta para casa, proporcionando apoio adicional. Lyudmila Nikolaevna voltou para seu apartamento, onde era acompanhada por uma cuidadora, que a ajudava a resolver questões domésticas. A filha também começou a visitar a mãe com mais frequência, trazer os netos, e esse apoio foi suficiente para melhorar seu estado emocional. Para Lyudmila Nikolaevna, era extremamente importante preservar sua independência, mas ao mesmo tempo sentir que não estava sozinha e cercada pelo cuidado de seus entes queridos. Na velhice, muitas pessoas, ao enfrentarem a deterioração da saúde, mostram uma incrível persistência
esforçando-se para preservar a independência e o estilo de vida habitual em sua própria casa. Um exemplo claro dessa posição de vida é Mikhail Andreevich. Apesar dos sérios problemas cardíacos que surgiram após um ataque cardíaco e das insistentes recomendações dos médicos sobre a necessidade de supervisão constante, ele rejeitou categoricamente a oferta de seu filho de se mudar para sua casa. Mikhail Andreevich estava determinado a lidar com as dificuldades da vida sozinho. Ele continuava vivendo em seu aconchegante apartamento, mantendo laços calorosos com os vizinhos, dedicando-se com prazer à jardinagem em seu amado sítio e entregando-se ao seu hobby, a pesca. No entanto, o tempo é implacável e a condição de Mikhail Andreevich piorava gradualmente. Ele começou a adoecer com mais frequência, sentia fraqueza constante, mas ainda assim se recusava a receber ajuda externa. O filho, observando o sofrimento do pai, percebia com dor no coração a necessidade de mudanças. Ele insistiu que uma cuidadora experiente fosse visitar Mikhail Andreevich. A princípio, Mikhail Andreevich desconfiou e não gostou da presença dela, vendo isso como uma invasão de sua independência. Mas quando sua saúde piorou drasticamente, ele foi forçado a aceitar ajuda. Logo, Mikhail Andreevich percebeu que a cuidadora não era apenas uma pessoa que cumpria as obrigações de cuidar, mas uma assistente e companheira confiável que lhe permitia manter seu estilo de vida habitual e se sentir necessário. Histórias como essa demonstram claramente que não existe uma solução universal para todos os idosos. Cada situação é única e requer uma abordagem individual. A escolha da melhor opção de moradia e cuidados depende de vários fatores, incluindo o estado de saúde, a presença de familiares, os recursos financeiros e as preferências pessoais. É importante levar em consideração não apenas as necessidades físicas do idoso, mas também seu estado emocional. Os idosos precisam não apenas de ajuda e cuidados qualificados, mas também de respeito por suas opiniões, de uma sensação de importância e pertencimento à família e à sociedade. Determinar o local de residência mais adequado para uma pessoa idosa é uma tarefa que requer uma abordagem delicada e uma análise abrangente. Em cada família, essa questão é resolvida individualmente, levando em consideração vários fatores, desde o estado de saúde até os recursos financeiros, bem como as necessidades emocionais do parente idoso. Morar sob o mesmo teto com os filhos pode ser uma fonte de apoio mútuo e calor emocional, mas, em alguns casos, a opção preferível é manter a independência em sua própria casa. Uma solução alternativa pode ser contratar uma cuidadora qualificada, ou mudar-se para uma casa de repouso especializada, onde são oferecidos cuidados 24 horas por dia e supervisão médica. O ponto principal é alcançar a harmonia, na qual o idoso se sinta valorizado, importante e cercado de cuidados. Não existe uma fórmula universal que se aplique a todas as situações, pois a melhor solução depende das circunstâncias e necessidades exclusivas de cada pessoa.